São 18h02, né? Vamos começar a nossa live, né, para respeitar a presença de todos que chegaram no horário marcado, respeitando aí a nossa pontualidade celintiana. Prazer estar com vocês mais uma vez, nas nossas lives. Né? Para quem não me conhece, né, meu nome é Gaspar Carreira, sou um dos sócios do Celint, sou conselheiro de empresas já há 12 anos, atuando em empresas de diversos portes, de capital aberto, fechado, startups, familiares ou não. Tá? Prazer estar trocando experiência com vocês, em especial hoje, né? Eu acho que essa é uma live muito especial para mim. Você deve conhecer, nós temos um programa não educacional, mas de relacionamento e de aceleração de carreira, que é o Alumni Plus Mais, do Celint, onde nós temos como um dos produtos, né, os grupos de trabalho que desenvolvem, né, e-books, toolkits e tudo mais. Esse foi o primeiro grupo de trabalho que a gente montou e discutiu muito o tema do ESG, né, ambiental, social e governança para as pequenas e médias empresas, para as empresas, notadamente, de capital fechado. E hoje é o lançamento, né, desse produto, desse e-book, que a gente entende que vai ser muito rico de conhecimento e de troca, tanto para vocês, conselheiros, como para vocês, empresários e executivos das empresas. Então, é com muito carinho que eu estou aqui e apresento a vocês os coautores desse e-book, né? A Flávia da Justa, conselheira especializada na área de comunicação corporativa, marketing, gestão de marcas, mentora, né? E ganhadora do prêmio Caboré 2008. Fernando Moreira, conselheiro, investidor anjo, mentor, né, um especialista na área de inovação e inteligência artificial, aonde, além de palestrante, né, trabalha e desenvolve estratégias de crescimento exponencial, é inovador no modelo de negócios e, além de ser um executivo global e cristão. Eduardo Xeref, né, líder da área comercial, executivo de desenvolvimento de negócios, conselheiro certificado também e mentor de negócios. E Maurício Rosa, botafoguense, conselheiro consultivo certificado, especializado na área de governança, mentor de executivos e atuou durante muitos anos como CEO de diversas empresas. Não dou a boa-vinda a vocês quatro em especial, que aí tanto trabalharam e atuaram com maestria no grupo de trabalho, e estão hoje aqui para falar dessa experiência conosco, né? Que entendo que tenha sido muito rica, não só pelo alumni, mas pela escrita em conjunta, pelo conhecimento que vocês puderam colocar e transmitir para a gente nesse book. Quero reforçar, né, a importância de vocês participarem da live e, através do chat, né, fazerem suas perguntas, que à medida que a gente for caminhando, a gente vai fazendo as perguntas para os nossos convidados, nossos painelistas aqui. Quero lembrar vocês, né, que assim como a inscrição às lives ficam no nosso site à disposição de vocês, assim como no nosso canal no YouTube. Então, dê um pulinho lá para que vocês possam não só assistir essa, mas como as demais e recomendar para os seus amigos, né? Indiquem, enviem, compartilhem nosso canal do YouTube, nossos programas com os amigos de vocês. Ok? Quero começar com você, Fernando. Falar um pouquinho da sua experiência no programa Alumni Plus, né? Quais foram os diferenciais que você encontrou nesse pouco mais de um ano que está conosco e, principalmente, os benefícios para a sua carreira. Então tá bom, Gaspar, olha, primeiro assim, né, eu sou hiper grato a Celint, né, porque quando eu decidi virar conselheiro, você lembra dessa conversa lá atrás, quando eu entrei primeiramente para o Concertif, né, eu falei que eu ia deixar de ser executivo em multinacionais e virar conselheiro. E aí fiz a certificação pelo Concertif, que para mim foi essencial, mas eu diria muito importante foi exatamente o Alumni Plus, porque eu tive a oportunidade de ter a mentoria do Vanderlei e sua no processo, montei um plano para virar conselheiro de 3 empresas em um ano, né? E o Alumni Plus serviu assim como uma amálgama de conhecimento. No meu long life learning, aprendendo aí com os meus amigos do Alumni Plus, e na experiência de escrever um e-book com o Maurício, com a Flávia, com o Eduardo, esta foi então também extraordinária. Então eu diria, resumindo, o Alumni Plus me ajudou a consolidar a minha carreira como conselheiro. Hoje eu sou conselheiro em 5 empresas, sou conselheiro remunerado nessas 5 empresas. São, assim, uma startup e 4 empresas familiares.
E eu não teria conseguido isso sem o apoio que eu tive, na verdade, da formação que eu tive na Celint, mas eu diria do aprendizado enorme que eu tive com as pessoas que eu conheci e conheço na Alumni Plus. E a Muito obrigado. experiência de escrever o e-book foi simplesmente extraordinária. Então, o dia de hoje, para mim, é um dia muito legal. Trabalhar com o Maurício, com a Flávia e com o Eduardo e com você, Gaspar, foi uma experiência, às vezes, tensa, mas extremamente, assim, recompensador. O dia de hoje, para mim, é um dia muito legal. Que bom, começa. Compartilhe os sentimentos com você, Fernando. Maurício, Flávio e Eduardo, querem contribuir com algo adicionar? Olha, eu acho o Alumni Plus não só fabuloso em termos de crescimento, de troca, mas são momentos muito agradáveis, realmente. Você se completa com a capacidade de outras pessoas trabalhando ali com você. Tanto que algo que eu não pensava, que era de escrever um livro, né? Se tornou possível, né, dentro do Alumni Plus, tanto que eu já escrevi um segundo, né, que é o de como criar, como implantar um conselho. Então, a oportunidade é muito rica, é muito gostosa. O Gaspar coordena não só a questão da criação dos livros, mas o Alumni Plus com muita destreza, com muita leveza, e é um grande mentor. Então, eu aconselho para todo mundo, né? Na hora que chegar aquela pesquisa de satisfação aqui, que chega quando a gente recebe pesquisa de satisfação de banco, né? E tudo aqui, vai certamente ganhar uma nota alta. Eu recomendo realmente. E só mais um ponto, Gaspar, que eu esqueci de falar. Uma das coisas que eu mais adoro no Alumni Plus é o Board Discute. Então, o Board Discute, para mim, é um dos pontos chaves, onde a gente reúne assim, de 6 a 10 pessoas, que são pessoas assim conselheiras experientes, que vão discutir assuntos relevantes. Então, a sua seleção da pauta para o Board Discute e da semana do Board Discute é outro ponto assim que eu amo, adoro participar. Eu só queria adicionar, boa noite a todos. O que para mim, o que eu acho que é importante no Alumni Plus é que é um programa hands-on, né? Então permite que você escreva um e-book, que você participe de uma discussão. Realmente você tem acesso a um conteúdo que é, realmente é bastante importante. Eu já participei de outros grupos onde você tinha reuniões, você tinha conversas, mas você não tinha essa oportunidade, essa riqueza, né, de aprendizado que eu vejo no Alumni Plus. Parabéns aí, Gaspar. Parabéns para vocês que participam, que compõem. Eu acho que, só complementando, acho que todos colocaram pontos muito positivos e, primeiro, boa noite a todos. Eu acho que, colocando na minha experiência, eu acho que a construção do PDI foi algo que realmente mudou a minha carreira e o início da minha carreira como conselheiro. Hoje estou em duas empresas, estou em comitê de governança de outras associações e seja começando uma carreira. E eu acho que o desenvolvimento do PDI ele foi fundamental e aí de novo, né, como o Fernando, como a Flávia e o Maurício colocaram aqui, ter essa liderança sua, Gaspar, e do Vanderlei nesse processo, ou seja, todo o direcionamento que vocês dão no Alumni Plus, eu acho que é algo fenomenal e traz uma objetividade bastante grande para a gente. Eu acho que é muito, muito legal. Parabéns. Parabéns. O programa é fantástico. Obrigado, Eduardo. Algo que eu não avisei, eu vou me permitir hoje fazer uma live de 40, 45 minutos e não de 30, dado que nós temos 4 convidados. Eu tenho certeza que o tema é rico e vai ter de muita troca. Quero aproveitar, Flávio, e fazer uma pergunta para você. Nós trabalhamos juntos como, né, executivos de grande empresa, você trabalhou em outras, sempre muito nessa área de comunicação, de marketing, e em empresas de alto impacto, né, ambiental e social e tudo mais. Eu queria ouvir de você, né, qual é a diferença do ESG de uma grande empresa ou para uma pequena e média, né? Você poderia nos explicar um pouquinho, né, por que um e-book específico para PMEs? Ótima pergunta, Gaspar. Existem nuances, né, quando a gente pensa em ESG, em grandes empresas, em grandes corporações e em empresas menores, né, nas PMEs.
Eu acho que a primeira coisa, como você citou, é a questão de escala e impacto, e recursos, né? Na verdade, assim, quanto que essa empresa tem de recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos. E, obviamente, as grandes corporações têm mais escala, né? E têm mais recursos. E aí a gente chega no segundo ponto, que tem uma diferença também, que é a questão de impacto e expectativa. Quanto maior a empresa, maior o impacto que ela pode causar, né? Que ela deveria causar, até pela questão de escala e de recursos. E também a questão de expectativa. É esperado de uma grande corporação, pelos investidores, pelos reguladores, por alguns regulamentos internacionais que, porventura, ela precise cumprir, tem essa expectativa de que ela tenha uma estruturação de ESG maior, né? Já nas PMEs não existe essa expectativa, né? Não faz sentido. E eu acho que tem Perfeito. uma terceira, eu acho que tem um terceiro ponto também, né? Que é a questão de governança e estrutura organizacional. Como a gente acabou de falar, aqui nas grandes corporações você tem essa demanda, né, de órgãos reguladores, de investidores, etc. As grandes corporações, elas têm uma governança que exige, né, a confecção de relatórios, que exige, que tem um conselho de administração, né, que tem comitês, que tem auditorias externas. E você acaba, nas grandes corporações, criando estruturas na companhia para atender toda essa demanda, né? Então, obviamente, o PME não faz sentido, não tem escala, não faz sentido para isso. Então, existem, sim, algumas diferenças, algumas nuances, né? O que a gente comenta que a gente precisa adaptar a estratégia ESG tanto ao orçamento, mas principalmente à capacidade operacional, né? Já que a gente vai ver que o ESG está muito ligado com questões operacionais. E entender, quando a gente olha para uma PME, que a gente deve aplicar de forma escalável, né? Que é uma coisa que você precisa planejar e deve, e é recomendado que seja de forma escalável. E também de acordo com o estágio de crescimento da empresa, né? A empresa ela precisa estar com os processos de alguma forma estruturados para que você consiga colocar processo de ESG ali, enfim. Eu acho que esses são pontos que eu gostaria de trazer aqui quando a gente fala. Mas isso não significa que você não possa e não deva fazer esse dia numa PME. Pelo contrário, você só vai fazer adaptado para esse contexto, né? Mas assim, é viável e é tão importante quanto em qualquer empresa, né? E o e-book justamente mostra como fazer isso, né? Como que Exatamente, exatamente. A gente tentou trazer esse foco para as PMEs, né? Então, é um e-book que e tenta trazer coisas práticas, tenta trazer um conteúdo de como é que a gente olha para a nossa empresa PME e consegue criar um pensamento, né? Um olhar, uma forma de fazer adaptado, né? Já que a gente está em contextos diferentes, né? E não é um conteúdo muito fácil de achar, né, Gaspar? Foi até um pouco por isso que a gente lá atrás resolveu trazer esse foco, porque a gente sempre fala muita coisa mega, né? Eu trabalhei na Petrobras, a gente tinha muita coisa de ESG lá, enfim. Mas quando você vai para a Premier, é outro cenário, né? Então discutindo outro dia em reuniões de conselho, assim, poxa, a gente pode pensar a forma como a gente consome energia elétrica, um exemplo, né, bem batido, mas é importante, pode trazer impacto. Então, é um outro olhar para o mesmo problema. bom, outra dimensão, né? Excelente. Perfeito. Se quiserem depois falar alguma coisa também, Fernando, né, quem não estiver respondendo direto, adicionar, fique à vontade, senão eu vou seguindo, né? E vou perguntar para o Maurício, Bom, que tem muito a ver então, com isso que a Flávia posso só colocou. fazer um comentário nessa pergunta, então? Eu acho muito Claro, importante. Tá? Eu acho assim, o importante na situação da PME é o que eu chamo assim de pragmatismo estratégico e não ficar preso à sigla ISG. Porque o grande problema do ESG na PME é ir para a sigla. Não vai para a sigla, vai para o entendimento. Eu, assim, na minha experiência como CEO, que fui em empresas da área financeira, em 35 mercados aí fora, fora o Brasil, tá? E hoje, como conselheiro, o que eu levo para as empresas é a visão pragmática, olhando o negócio e como nós temos que resolver problemas que, na realidade, estão relacionados com práticas de ESG. Podem estar relacionados com o lançamento de um novo produto, onde a visão de cliente, a visão de mercado, se você tem uma pegada ambiental, uma pegada de inclusão,
faz o produto ser muito mais atraente. Isso é pragmático para a visão do acionista, olhando o quê? Para a perenidade do negócio. O outro ponto é você olhar também para a questão de custos da empresa e como práticas de economia circular, por exemplo, que faz parte do ESG, faz sentido para a empresa. Então, eu falo, sai da sigla e entra na aplicação pragmática dos conceitos. E é isso que o e-book fala. Eu acho que quando a gente conversou muito lá atrás, eu, Eduardo, a Flávia, o Maurício, a gente sempre comentava, tem que ser prático, não é teórico. Perfeito. Tem muitas práticas, inclusive, que já são realizadas pela empresa, e eles não associam, né, com práticas ESG. Eu acho que o Conselho pode estar ajudando nisso. Mas, E isso Maurício, faz parte justamente do processo de aconselhamento do conselheiro, em ter essas conversas educacionais e mostrar, você já faz aqui e ali, como é que agora isso faz parte do cerne da estratégia e do modelo operacional. maravilha, muito obrigado. Maurício, como é que os conselheiros podem tornar o ESG uma prioridade nas empresas de capital fechado, né? Nas PMEs, nas Gs também, né? E que são, né, afinal de contas, 95% das empresas no Brasil são familiares, né? Elas muitas vezes não têm nem modelo de gestão, né? A governança no início ela é muito estruturante, né? Como é que a gente consegue equilibrar isso e dar prioridade às ações de ESG nessas empresas? Olha, obviamente usando essa visão de pragmatismo que o Fernando trouxe, né? Logo no começo do nosso e-book, na introdução, a gente fala sobre o papel dos membros do conselho, de uma forma geral, né? Que passa por, primeiro, diálogo aberto, né? Depois, apoio contínuo. Então, vocês veem que são todas práticas do dia a dia ali do conselheiro apoiando o gestor, né, diretamente. Monitoramento e feedback e também a garantia de que a empresa está cumprindo as obrigações ESG. Não necessariamente chamando de obrigações ESG, mas fazendo com que diretoria, gestão respirem os aspectos ESG. E chegando a um ponto crucial, que é exatamente de alinhar as estratégias do negócio, tendo ali a estratégia ESG embutida na estratégia do negócio. Quer dizer, ela não precisa aparecer como uma estratégia ESG específica, mas a estratégia do negócio tem que respirar ESG. Maravilha. Fazer parte da pauta estratégica anual, né, Maurício? Tem que estar na Isso, tem que. pauta. Não precisa ser uma coisa que apareça de forma explícita o tempo todo. Olha, vamos ter uma etapa agora do conselho conversando com sugestão, vamos conversar ESG. Não, isso tem que aparecer, tem que estar no molho da reunião de conselho, dos contatos com os gestores, com a diretoria, com a estrutura organizacional como um todo. Tem uma Eu pergunta da diria, Renata aqui. Eu acho que tem outras perguntas e ela vai permear pela live, mas tem uma aqui que eu gostaria de salientar que eu acho que é importante, né? A Renata Torres, também, uma conselheira certificada da gente, coloca uma nova Alumni Plus, para quem não sabe. Como garantir um equilíbrio entre o foco das ações no E, no S e no G nas organizações para que seja evitado o foco apenas em uma ou duas dessas pautas? Aí eu pergunto, tem que focar nas três letrinhas ou você pode focar em uma só? Quem gostaria dos quatro responder? eu posso começar. Tá? Eu diria primeiro o seguinte: a primeira armadilha é justamente o foco das letrinhas. É isso mesmo. Tá? Então, eu diria o seguinte: o foco fundamental aí é o foco na estratégia e no modelo de negócio. E aí você vai perguntar quais são os aspectos do E, quais são os aspectos do S, ou quais são os aspectos do G que fazem sentido para aquela empresa em específico. E eu sempre evito, nas empresas onde eu trabalho, chamar de programa ESG, porque eu falo mata o pensamento estratégico. Então, a primeira coisa que eu falo sobre ESG é não use o nome ESG. Use a estratégia do nome do negócio ABCD, mas use aquelas que são assim, olha, qual que é o impacto ambiental que faz sentido para que você tem impacto que faz sentido você olhar? Quais são as regulações que você tem que garantir que você cumpre? Quais são as vantagens competitivas que você tem em produtos que você está montando, onde você usa aspectos ambientais de inclusão ou sociais, fazem sentido para você? E isso vai fazendo parte da cultura do pensamento holístico da organização, e não uma sopa de letrinha ESG. Esse é meu comentário.
Uhum. Eu posso complementar aqui o que o Fernando está dizendo. Eu acho que uma coisa que a gente, no desenvolvimento do e-book, né, a gente estudou vários casos, como o Fernando comentou muito bem, a gente analisou algumas normas que estão associadas a cada uma dessas letras, né? O que ficou muito claro para a gente é que você precisa entender qual é a estratégia da tua organização, tá? E a partir da estratégia da organização, você tentar implementar um programa que esteja alinhado com a estratégia. E, eventualmente, isso pode começar pelo e pode depois vir trazer o S associado e mais adiante o G, né? Então, quer dizer, não quer dizer que essas coisas necessariamente precisam ser implementadas ao mesmo tempo, elas precisam estar associadas à estratégia da empresa, tá? Porque senão você acaba jogando muito o foco da empresa na implementação da estratégia ESG e você acaba esquecendo de efetivamente focar no negócio da empresa. E isso é muitas vezes o problema, né? Então, quer dizer, a gente sabe da importância do ESG, a gente sabe da importância de balancear esses programas, mas ficou muito claro para a gente que muitas vezes você precisa somente de uma dessas letras, de um programa, né, que pode ser ligado à governança, que vai fazer com que você associe esse projeto à tua estratégia e você tenha uma empresa que vai produzir muito mais ou que vai estar muito mais preparada para encarar os desafios do mercado. E depois, mais na frente, você entra com o S, você entra com o E. Então, quer dizer, é muito importante entender bem quais são as necessidades efetivamente do seu negócio, né? Eu vou dar um exemplo prático, só para tentar ilustrar um pouquinho o que a gente está comentando aqui. Eu, eu faço um trabalho de redação de relatório de sustentabilidade, né? E um cliente que eu tenho é o Rio Open. O Rio Open é um torneio de tênis, né? Uhum. Muitos de vocês devem conhecer. Então, quando a gente olha para o Rio Open, o que que faz sentido, né, a gente pensar de práticas ESG para o Rio Open? A primeira que vem à mente é a gestão de resíduos, né? Existe uma produção importante de resíduos no Rio Open, então vamos pensar tudo que a gente pode fazer do ponto de vista de reaproveitamento, de reciclagem, etc. A segunda coisa é acessibilidade. Faz todo sentido você fazer um evento acessível, né? Então, e por aí vai. Então, eu acho que fica claro, né, é que você tem que pensar quais são as iniciativas que você faz ligadas ao seu negócio, né? E esse dia não é uma coisa desatrelada, é exatamente isso que o Fernando falou. Então, assim, o que que eu posso fazer atrelado ao meu negócio, né? Ou como alavanca competitiva, ou como o correto manejo, né? De variáveis que são relevantes do ponto de vista ambiental, né? Principalmente para o meu negócio, né? Como é que é o meu volume de emissões? Se eu tenho uma empresa, um business que tem a questão das emissões, escopo 1, escopo 2, escopo 3. Então, isso é decorrente do negócio, né? Se você tem uma fábrica, você vai se preocupar com as emissões, você vai se preocupar com o tratamento da água, você vai se preocupar com o impacto social que você causa ali no entorno, porque você precisa ter licença para operar, né? Então, é muito ligado ao negócio. E não necessariamente você tem que fazer o check, fiz o S, fiz o E, fiz o G, né? Tá ligado ao negócio. E depois você vai olhar aí, estou fazendo mais aqui ou mais ali, ou não estou fazendo aqui, não tem problema. Muito legal. Acho que isso, inclusive, responde ao Paulo, né, que perguntou quais são os primeiros passos práticos para que uma PME possa iniciar a sua jornada. Ou seja, é associar, né, as práticas ESG ao seu negócio, né, e esquecer um pouquinho prática ESG, né? Acho que é vincular uma coisa à outra. Acho que vai permeando naturalmente o plano estratégico e as discussões do conselho. E aí, Eduardo, continuando com você, né, e ligado a isso ainda, né, como é que faz para que os processos ESG realmente sejam implementados e não fique apenas aquela discussão ali no conselho, né? Ou seja, que ele permeie e se desdobre pela companhia inteira. Há retorno financeiro para as empresas que investem nesses tipos de projeto? E tem como É, exemplificar? isso também é interessante quando a gente acaba desenvolvendo, né, o e-book, né, como foi o nosso caso.
a gente acaba não só escrevendo, mas a gente acaba tendo a oportunidade de ter todas essas discussões, e eu acho que isso é muito legal, essa troca, né? Então, o que a gente vê é o conselho ele tem um papel muito importante, né, Gaspar, em trazer esses temas, tá? E muitas vezes a importância do conselho é informar a diretoria, trazer esse conhecimento para a diretoria e fazer com que a diretoria, né, o board de diretores, né, dessas empresas comunique ou estabeleça um processo de comunicação muito claro, né? Acho que a Flávia tinha comentado isso na primeira fala dela, quer dizer, estabeleça um processo de comunicação muito claro para toda a organização, tá? Ou seja, como se alinham essas estratégias, seja do E, do S ou do G, ou dos programas que vão ser implementados com a estratégia da empresa, e por que é importante a participação de toda a empresa dentro desse programa. Tá? Ou seja, esse não é um programa só do conselho, não é um programa da diretoria, não é um programa de uma pessoa. Ele passa a ser um programa de toda a empresa, que no final ele está ligado a uma estratégia competitiva ou um posicionamento estratégico que a empresa vai adotar. Né? Então, sim, ele tem que estar ligado a algum posicionamento, a alguma geração de valor no final. Né? E aí, o que a gente... assim, tem vários exemplos, né? Eu, por exemplo, recentemente eu estava numa das empresas que eu estou trabalhando no conselho, é uma empresa familiar, é uma startup familiar, e eles é um marketplace. Então, como marketplace, ele podia se posicionar competitivo. Ele não tem vantagem competitiva em relação a todos os marketplaces que estão no mercado. Porém, ele é um marketplace que trabalha com produto reciclado. Só que estava muito difícil para que os fundadores, né, e a família entendesse como trazer o valor dentro desse marketplace, de trabalhar com produto reciclado e como passar essa mensagem para o mercado. Então, a gente gastou muito tempo revisando o pitch, de forma que dentro do pitch, né, para os investidores, eles conseguissem passar a visão de que não era um simples marketplace, que a grande vantagem do marketplace deles era trabalhar com produtos reciclados e um tipo de produto específico. E a partir daí você gera valor para o investidor, que o investidor está investindo num marketplace que tem uma proposta diferenciada e tem uma vantagem competitiva. Então, quer dizer, mas isso até que os fundadores entendessem, né, que você tem esta pegada e que essa pegada gera valor e que a partir daí você traz investidores novos, investidores que têm no cerne do seu negócio investir em negócios sustentáveis. Quer dizer, então você tem toda uma cadeia de valor que está por trás disso, né? Então leva tempo, mas a partir do momento que você tem o pitch correto, você traz outras pessoas para a mesa e você gera valor na ponta, né? Então, quer dizer, é muito importante isso, quer dizer, toda a comunicação do conselho para a diretoria, para a empresa tem que viver o negócio, tem que entender o valor que está sendo gerado, e aí você tem vários exemplos para trabalhar, né, Gaspar? Bom, Flávia, Maurício, Gaspar, Fernando, acrescentar alguma coisa? eu Sim, tenho. eu queria só dizer. Vai lá, Maurício, vai você. É, tem que ler o nosso e-book, Gaspar. Tem que ler o nosso e-book. É 1% de inspiração, 99% de transpiração. Eu estava ouvindo o Eduardo descrevendo as etapas agora, e você vê a questão do método ali sendo aplicado, né? Da perseverança ali em você passar etapa por etapa. Eu volto no ponto que o Fernando falou, da gente ter o pragmatismo de estar olhando a partir do negócio. Então, de toda a preocupação que a gente tem em torno com o aspecto de comunicação, em que a gente tem que comunicar todas as etapas, não pode ser um programa só do conselho. Então, você tem ali diversos aspectos que se somam para o sucesso da empreitada dentro do negócio. Como eu disse, não é da empreitada ESG, é da empreitada do negócio. O ESG faz parte do negócio, como citou o Fernando. Então, só Fernando, você colocar? colocando aqui. Não, sim, só colocando, eu diria assim, que o conselheiro tem um papel fundamental nesse processo, e além de ser
uma questão de manter na pauta, mas um papel educacional, não somente dos executivos, mas também educacional dos vários executivos da empresa. Então, tem que, eu falo, andar pelos corredores da empresa, falando com o CEO, falando com a diretoria executiva, falando com a empresa e verificando na prática o que está sendo feito daquilo que está sendo discutido na sala de conselho, para ver se aquilo que a gente falou sobre decisões estratégicas que foram tomadas para melhorar a resiliência da empresa, sejam assim, da letrinha E, da letrinha S, da letrinha G, sem chamar de ESG, porque eu não gosto de chamar de ESG. Eu, na prática, nas minhas empresas, não chamo de programa ESG. Eu falo de escolhas estratégicas que usam, sim, conceitos do ESG para fazer a empresa ser resiliente financeiramente, crescer e contribuir para todos os stakeholders. Né? Então, eu diria, esse papel educacional, esse papel de mentoria, é outro aspecto importante que ajuda a fazer ESG, sem chamar de ESG, acontecer. E se eu posso reforçar uma coisa que o Maurício falou para todo mundo, assim, leia o nosso e-book, porque, na realidade, nós passamos por tudo isso. Foi um ano de trabalho, refletindo e trabalhando nas empresas. Eu tenho, assim, 5 empresas que eu sou conselheiro, e eu uso muito do que eu aprendi nesse processo com esse time maravilhoso que escreveu o livro, para hoje aconselhar as empresas onde eu trabalho. Eu sei que alguns de vocês já baixaram esse book, mas a gente botou uma versão atualizada hoje lá. Então, por favor, baixem novamente essa nova versão, que vale a pena, tá? As pequenas correções, as pequenas melhorias que a gente fez. E aí eu queria que cada um de vocês 4, começando pela Flávia, né, elencasse um ponto principal, na opinião de vocês, né, na estratégia de implementação de sistemas para monitoramento e gestão das práticas ESG para as PMEs. Ou seja, quais os pontos principais na estratégia de implementação do sistema de monitoramento e gestão do ESG nas empresas, do ponto de vista de cada um de vocês. Flávio, por favor. Bom, então a gente está indo já para a parte de monitoramento e gestão, né? Eu acho que a gente comentou muito aqui nessa primeira parte do nosso bate-papo. O que é, né, implementar o ESG numa PME, por onde a gente começa, e eu acho que isso ficou claro que é dentro do dia a dia, enfim, o que a gente comentou. Como é que a gente monitora, né? Partindo do princípio de que a gente escolheu itens que são itens operacionais, né, que são itens que estão dentro da estratégia da empresa, a gente vai monitorar essas iniciativas em conjunto, eu acho, com outras iniciativas. A gente recomenda é que isso esteja inserido na gestão da empresa, né? Que você não pare um momento e fale, vamos olhar as métricas ESG. Não, já que elas são métricas ligadas ao planejamento estratégico, ligadas à operação da companhia, elas são métricas que vão ser acompanhadas como o sistema de gestão de uma forma geral, né? E quando a gente fala de sistema de gestão, a gente está falando de governança. Né? Então, ter um sistema de gestão e monitoramento, né, do planejamento, das metas e dos objetivos, já estar fazendo governança. Né? Então, isso vai estar junto desse modelo que a PME tem, né? Ou poderia estruturar, deveria estruturar, de fazer a gestão, né, das suas métricas e das suas metas e dos seus objetivos dentro da empresa, né? Por menor que ela seja, né? Eu acho que isso é fundamental. Legal. Eu Pensando no complemento. PDCA, né, de planejamento, desenvolver e tudo mais, teria que permear, o ESG tem que permear em toda a cadeia. Exatamente. Eu diria assim, seguindo o que a Flávia está falando, eu acho que assim, é muito necessário o engajamento da empresa, não só dos stakeholders, dos líderes, mas de toda a empresa. A gente escuta muito, a gente estudou muito sobre greenwashing, né? Se fala muito sobre greenwashing. Então, a gente precisa entender que as métricas, quais são as métricas que vão ser escolhidas para fazer efetivamente o acompanhamento, tá? Do projeto. E não adianta a gente precisa pensar que não podem ser metas ou métricas extremamente amplas. Você precisa ter talvez poucas métricas, mas que sejam extremamente válidas para o negócio. Tá? E eu acho que essa talvez seja uma grande dificuldade, muitas vezes, você definir dentro da tua estratégia, como a Flávia falou, quer dizer, quais são as métricas, quais são os pontos relevantes para que você avalie se o projeto está indo bem ou não dentro da estratégia. Então, eu diria,
escolham as metas corretas para o seu negócio e tenham um engajamento de toda a corporação, top to bottom, assim, e across the board. Bom, no meu ponto, Gaspar, colocando assim, ou seja, qual que é o ponto fundamental nessa história, eu diria que está na hora que você está pensando a estratégia e você estabelece qual é o seu mapa estratégico, onde, sem chamar de ESG, os fatores ESG vão estar no mapa estratégico, e aí você define claramente qual que é a árvore de indicadores que mede a execução daquela estratégia, sem chamar de programa ESG, porque eu falo, este é o problema, somente para a PME. Você vai falar com um dono de empresa familiar, vamos montar um programa ESG, você vai ter um grande problema. Mas se você for falar, olha, com isso daqui você vai atingir a sua meta de negócio, tal, por que essa ação estratégica faz sentido? Então, esse é o primeiro ponto. Fazer isso parte do mapa estratégico e daí nascerem 1, 2, 3 indicadores que fazem sentido para o negócio, que estão ligados ao propósito e legado da empresa e que se vinculam à lucratividade e à resiliência financeira da empresa, pensando no conceito de perenidade do negócio. Então, eu diria que isso é chave. Não pode usar jargão. Em PME, usou jargão, perdeu o cara. Eu falo assim, toda vez que eu vejo, e eu falo isso mesmo da minha experiência quando eu era CEO de empresas assim com 50 mil pessoas. O jargão mata. Tá? O jargão asfixia. Agora, a lógica de negócio, quando você coloca e fala sobre ela, ela faz sentido. E, por último, eu diria o seguinte, ESG tem que ser parte da inovação e da diversidade da empresa, porque faz sentido para o negócio, e não porque você quer ter um selinho ESG. Eu tenho exemplos de startups que eu mentorei, eu tenho exemplos de negócios familiares onde a gente chega e coloca, olha, veja só, aqui é uma oportunidade de inovação, porque você vai usar uma nova forma de reciclagem de materiais, como no exemplo do Eduardo, ou você tem um produto que protege a cadeia de valor da distribuição desse negócio. Nós temos, por exemplo, eu sou sócio e investidor anjo numa startup chamada 88i Seguradora Digital, que faz seguro do Last Mile Delivery. E o conceito ali é uma ação social para proteger quem? O motociclista, que todo mundo chama de motoqueiro, né? Que faz o delivery, ao mesmo tempo que você protege aquilo que é entregue. Tem um fator social, porque essas pessoas não tinham seguro, mas tem um fator extremamente de negócio que faz sentido para a empresa. Então, você gerou resiliência financeira em um negócio que gera lucro tanto para a pessoa que faz o delivery como para a empresa que faz o responsável pela entrega. Vou complementar esse ponto do Fernando, que ele tocou no aspecto da inovação, com dois aspectos, né? Não só um, Gaspar, mas dois, na verdade, uma vez que fui eu que escrevi a parte de monitoramento, né, no livro, então, uma delas é, uma vez que a gente traga uma visão de inovação, a gente tem que trazer também uma visão de capacidade de adaptação, né? A gente vai criar indicadores, a gente vai colocar isso em prática, a gente vai ver que o ambiente muda, né? A gente vive em constante mutação no ambiente de trabalho. A gente tem que ser capaz de enxergar a evolução constante, permitir que a gente vai atender às novas normas, também isso vai ser importante, e ter essa capacidade de adaptar. E o último ponto que eu trago é um ponto ligado à Flávia, que é comunicar, comunicar, comunicar. Né? Se você quer envolver, quer fazer com que as pessoas coloquem aspectos, não só aspectos ligados às letrinhas, né? Mas os aspectos ligados ao negócio, invista na comunicação, né? Invista em engajar as pessoas e fazer com que isso que o negócio entre no sangue das pessoas com as quais você trabalha. Bom, importantíssimo, né? A cultura, né? Desenvolver essa cultura ESG, Desenvolver desenvolver a cultura fazer... de risco, desenvolver a cultura de orçamento, de compliance. Isso. Muito bom. Antes dos comentários finais de vocês, vou usar o João Alton aqui para provocar vocês. Assumindo, né, que as PMEs têm uma auditoria independente, eu vou contratar uma auditoria independente para isso, né, com relação aos indicadores, não seria mais simples e objetivo buscar a implementação, né, dos famosos relatos integrados ou dos relatórios de sustentabilidade assegurados por auditorias independentes?
já que isso faria com que a entidade implementasse à força, né, métricas básicas do negócio, né, e com a conexão com as DEFs, com as demonstrações financeiras, algo que hoje não acontece. A gente tem um grande problema, né? Mesmo relatos integrados, sustentabilidade, muitas vezes não são integrados com as DEFs, as coisas falam coisas distintas, mas seria um meio, e aí, Flávio, você que atua muito nessa área, né, seria um meio realmente de implementar esse monitoramento, né, através desses relatórios integrados ou de sustentabilidade por auditorias independentes? Eu tenho dúvida quando a gente está falando PME, tá? Exatamente. Correto. Eu acho que não, eu acho que Mesmo. não é não é isso que vai fazer isso acontecer dentro das empresas, né? Uhum. E principalmente também porque eu não acredito que isso seja uma mudança que vai ocorrer de fora para dentro. Essa é uma mudança que tem que ocorrer de dentro para fora, né? E não necessariamente você precisa escrever um relatório de sustentabilidade no primeiro momento. Não, Correto. tem que avaliar se você precisa, né? Não é obrigatório fazer um relatório de sustentabilidade, né? É, Então, eu acho que a mudança tem que ser de dentro para fora. Eu acho que a mudança tem que estar ligada absolutamente ao business, né? Em busca de melhorias operacionais, em busca de diferenciais competitivos. E você reportar isso, comunicar isso internamente, certamente, porque você vai ver os resultados, as coisas vão acontecer e avaliar se você quer comunicar para fora ou não, né? E você pode comunicar para fora quando você estiver conversando com a imprensa, quando você estiver conversando com um parceiro, quando você estiver conversando com os seus colaboradores, e nem não necessariamente só através de relatórios de sustentabilidade, né? Então, eu acho que essa forçação de barra, esse empurrar, né, me parece um pouco, Gaspar, desculpa, de fora para dentro, eu não acredito. Eu estou A vendo Vera Fernando. colocou uma coisa legal aqui, é de dentro para fora, tanto da empresa como das pessoas, né? Exatamente, É. exatamente. Se eu puder Agora, entrar né? só nessa conversa, se eu puder só entrar nessa conversa, eu diria assim, né? Primeiro, o que a Flávia colocou, na minha opinião, é perfeito. Eu acho que, de novo, a comunicação ou o monitoramento desse processo tem que fazer parte daquilo que é essencial para uma PME e não, ou seja, tenho que fazer um relatório. Se lá na frente esse relatório se tornar justificável, aí a empresa vai fazer porque faz parte de algo que ela quer fazer como algo que faz sentido para a empresa. Aliás, o mesmo vale para grandes empresas. No Scotiabank, onde eu era responsável pela seguradora no aspecto global, a gente fazia as comunicações nossas, e o Scotiabank como um todo, tá? Fazia comunicação, não porque tinha que fazer o relatório de ESG, é porque para nós fazia sentido sob o ponto de vista da estratégia do negócio. Eu acho que isso tem que ser mantido independente do tamanho da empresa. E no caso de uma PME, eu diria, o relatório nunca é a primeira fase. Na verdade, é algo que vai acontecer, talvez, e eu vou dizer essa palavra, talvez, como a Flávia colocou, lá na frente, mas muito mais como uma estratégia de comunicação com stakeholders que faz sentido para a perenidade do negócio, do que como uma estratégia de fazer um relatório de ESG. Correto. É isso aí. Queria agradecer a todos, né, por uma doação de algo que é essencial, que é o tempo de todos vocês, estarem aqui transmitindo conhecimento e experiência. Então, estou muito grato a todos vocês, em especial vocês quatro aqui, por estarem, né, nos dedicando esse tempo e compartilhando essa experiência que foi realmente magnífica. Eu queria abrir aí para as palavras finais de vocês, para a gente encerrar a nossa live. Qual o recado final que vocês teriam aí para a nossa plateia de conselheiros aqui, empresários? Não, eu acho que, primeiro, eu acho que foi um prazer trabalhar com vocês, Fernando, Flávia, Maurício, Gaspar e todo o time do Celinte. E a gente está aberto, eu estou aberto, eu acho que o time também, a qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer discussão. Acho que esse é um tema extremamente, eu diria, amplo, né, que deve ser discutido, que a gente não deve parar aqui só no e-book, né? Esse tema ele vem evoluindo ao longo dos meses e dos anos e conforme o mercado também vem nos guiando. Então, eu acho que é muito importante a gente seguir discutindo esse tema, né? E a gente ter outras lives para debatê-lo. Então, muito obrigado, Gaspar, pelo tempo e muito obrigado a todos pela participação. Foi muito legal.
Sem dúvida, Eduardo. Uma coisa que eu estava pensando aqui, eu já tinha conversado com o Yuri, né? Nós temos um programa ESG no Celint, acho que muitos de vocês conhecem, né? Que é sobre a orientação do Yuri, mas principalmente da Cláudia Leite, que tem toda essa metodologia, inclusive a gente cita ela no e-book pela metodologia, fazer alguma coisa de aula master, alguma coisa assim, juntando, né? A Cláudia Leite, o Isso. ESG e vocês. Acho que seria interessante. Vou aqui ver como é Fantástico. que a gente pode fazer e construir. Flávia, Maurício, Fernando, alguma palavra final? Eu só queria Olha, falar rapidamente, muito rapidamente, agradecer aí parceria. Muitíssimo obrigada, agradecer o Fernando pela liderança, que foi muito bacana, eu aprendi muito. E para todo mundo que está aí ainda com a gente, assim, é desmistificar essa coisa do ISD. Eu acho que fica uma coisa, não conheço, eu não sei. Vamos desmistificar, né? Vamos e vocês vão ver isso no guia. É trabalhar no dia a dia de vocês. Então, acho que essa é a mensagem final que eu queria deixar aí. Muito obrigada. Obrigado, vou, Flavinha. vou deixar o Fernando para o final como coordenador, né? Então, fiquei muito feliz em participar e, mais uma vez, leiam o e-book e, como disse o Eduardo, debatam conosco. Não necessariamente a gente tem a oportunidade de estar num fórum aqui, mas escolham aquele que escreveu o capítulo, por exemplo, e debatam, perguntem, né? Questionem, né? Até discordem, né? Vai ser muito legal a gente ter feedback, ter oportunidade de estar trocando, de estar respirando o trabalho que a gente realizou com tanto gosto. Obrigado, Maurício. Bom, Boa só ideia aqui, também. primeiramente, assim, eu queria agradecer ao time, entendeu? Trabalhar com você, Flávia, Eduardo e Maurício, foi, assim, tanto aprendizado, eu sou grato a Deus por isso, entendeu? Pela oportunidade de interagir com vocês, entendeu? De sofrer com vocês, de passar horas e horas, entendeu? Pensando em como fazer, a ajuda da Flávia em ajudar a gente a pensar a estrutura, a ajuda do Maurício em pensar toda a questão de monitoramento. O Eduardo falou, eu vou fazer essa introdução para que seja um negócio bem claro, né? Então, eu acho assim, o trabalho do time foi genial. E, Gaspar, a você especialmente por ter paciência comigo e com o time, tá? Te agradecer tremendamente porque você nunca desistiu e sempre trabalhando para que a gente fizesse e chegasse até o final, entendeu? E nós chegamos até esse final. E para todo mundo que está participando, isso aqui é uma massa de modelar. Esse pequeno contribuição nossa, tá? É apenas uma pequena contribuição de 4 pessoas que decidiram pensar sobre o assunto com o apoio da Celint, e vocês fazem parte disso também. Então, ajudem não só debatendo, mas mandando suas sugestões, ajudando a arrumar erros de conceito. Nós não somos perfeitos, nós corremos o risco de ter erros lá dentro, naturalmente, tá? Mas nós fizemos com muito amor. Então, a gente pede, ou seja, para aqueles que lerem e vê alguma inconsistência no e-book, considere esse e-book como uma massa de modelar. Ele é o início, vai ter a primeira edição, a segunda edição, a terceira edição, conforme a gente for progredindo com a discussão do assunto. Então é isso. Gaspar, Celinte, muito obrigado. Time, saudades de vocês, tá? Um grande abraço. Gente, muito obrigado, boa noite. Entre no site do Celente de vocês para evoluir no plano de desenvolvimento. Temos aí um quadrimestre ainda pela frente de muitos cursos complementares, mais PFC. Eu convido vocês a exercitarem mais uma vez conosco o Lifelong Learning. Muito obrigado, boa noite para todos vocês. Boa noite, Boa noite a pessoal. Um todos abraço. aí. Boa Um noite. grande abraço a todos. Boa Abraço, noite. Tchau, tchau. Botafogo.